Nesse vídeo eu vou te mostrar conceitos fundamentais sobre matemática financeira e como realizar alguns desses cálculos no Python. Bem-vindos ao meu canal, pessoal. Meu nome é Renata, eu trabalho como Product Manager em um dos maiores bancos do país. Eu fiz uma transição para o mercado financeiro há alguns anos e saber programação sempre me ajudou muito no meu trabalho. Por isso, nesse vídeo, eu vou juntar as duas coisas e te mostrar como você pode realizar cálculos simples de matemática financeira utilizando Python. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o conceito do valor do dinheiro no tempo e dos juros compostos. E depois, a gente vai aplicar esses conceitos no Python. Se eu te oferecer R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano, o que você escolheria? Eu aposto que você escolheria receber R$1.000 hoje, certo? E se agora eu te oferecer os R$1.000 hoje ou R$1.002 daqui a um ano? Eu aposto que você continua escolhendo os R$1.000 hoje, porque os R$2 a mais não fazem valer a pena o tempo de você ficar esperando um ano. Então deixa eu tentar achar a oferta certa para você. E se eu te oferecer os R$1.000 hoje ou R$1.200 daqui a um ano? Agora eu te fiz parar para pensar, certo? Eu fiz o valor futuro do dinheiro ficar mais interessante para você. Qual seria a quantia em dinheiro que seria indiferente para você receber agora ou daqui a um ano? Digamos que R$1.100. A gente acabou de achar o valor do dinheiro no tempo. Agora a gente sabe que R$100 é a quantia de dinheiro que eu devo adicionar para você ficar indiferente em relação a receber o dinheiro agora ou daqui a um ano. Se a gente dividir R$100 pela quantia inicial de dinheiro que a gente chega a uma taxa de juros de 10%. Agora deixa eu te fazer uma última proposta. Você prefere receber os R$1.000 hoje ou R$1.300 daqui a 3 anos? Você pode pensar, minha taxa de juros é 10%, a cada ano eu recebo R$100, então R$1.300 me parece uma quantia justa para receber daqui a 3 anos, certo? Errado, porque aqui a gente está falando de juros compostos, e os juros compostos incidem sobre o nosso valor principal mais o valor acrescido de juros. Então, no primeiro ano, você vai ter os R$1.000 mais 10%, que é os nossos R$1.100. Ao segundo ano, você vai ter R$1.100 mais 10% de R$1.100, sendo R$1.210. E ao final do terceiro ano, você vai ter os R$1.210 mais 10% desse valor, que dará R$1.331. A fórmula matemática dos juros compostos é essa daqui, onde o nosso valor futuro, o VF, vai ser igual ao valor que a gente tem hoje, o nosso valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao período que esse dinheiro vai ficar rendendo. No nosso exemplo, então, nosso valor futuro é os R$1.000 que a gente tem hoje, multiplicado por 1 mais a nossa taxa de juros, que é 10%, elevado a 3 anos. Que dará os mesmos R$1.331. E se agora eu te oferecesse pelos mesmos 3 anos R$1.500? Qual seria a taxa de juros que eu apliquei nesse caso? Vamos usar o Python para responder essa pergunta então. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar duas bibliotecas. A primeira é esse NumPy Financial, que é justamente a biblioteca onde a gente vai utilizar todas essas funções de matemática financeira. E a outra biblioteca é o Pandas, que a gente usa para poder fazer as manipulações de dados que a gente vai realizar aqui. Então vamos para os dados do nosso problema. Nosso valor presente é R$1.000. Aqui eu coloco ele como negativo, porque é uma convenção, eu estou desembolsando esse dinheiro, então eu preciso colocar esse valor como negativo. O valor que eu vou ter no futuro, que eu vou receber, é R$1.500. O meu período é de 3 anos e o PMT é 0. O que é esse PMT aqui? É caso houvesse uma parcela, um aporte adicional no meio do caminho ou uma retirada de dinheiro no meio do caminho. No caso, como não tem aqui, o valor é 0. Para fazer o cálculo da taxa de juros que a gente aplicou nesse exemplo, então, nossa taxa vai ser igual a essa biblioteca que a gente importou aqui, que a gente nomeou como NPF. NPF a gente vai chamar o método rate, que é taxa em inglês. E esse método, ele pede os seguintes parâmetros. Ele pede período, PMT, valor presente, valor futuro, que é basicamente o que a gente já colocou aqui. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui.
Beleza. E aí, vamos então pedir para ele mostrar qual foi a taxa aplicada aqui. Então, vou pedir para ele dar um print. Taxa de juros aplicada vai ser igual a taxa vezes 100 arredondado em 2 casas decimais. Nesse caso, 14,47% ao ano. Legal. Vamos ver se está certo, então. Vamos fazer a mesma coisa utilizando os mesmos dados que a gente tem aqui, ó. Então, nosso PV é de 1.000, a taxa que a gente acabou de achar, 14,47, número de períodos igual a 3 anos, PMT 0. Vamos pedir para ele calcular, então, para a gente o valor futuro, que precisa dar os mesmos R$ 1.500, se tudo der certo. Então, valor futuro vai ser igual a o NPF aqui, a nossa biblioteca NumPy Financial, e a gente vai chamar um método FV. Esse método espera receber. Esse método, ele espera receber a taxa, número de períodos, PMT e o valor presente. E aqui eu quero que ele arredonde para nenhuma casa decimal. Eu não quero casa depois da vírgula. Vamos pedir para ele calcular e depois para ele printar aqui para a gente. Valor futuro, R$ 1.500. Legal, beleza. Então, no nosso exemplo aqui, as coisas bateram, tanto taxa quanto o valor futuro. Tá, vamos deixar isso aqui um pouco mais interessante. Vamos criar uma função para, a partir de vários valores futuros diferentes, ele me calcular e me mostrar qual que é a taxa de juros aplicada. Então, vamos lá. Vamos criar uma função aqui. A gente chama o método def, que é para criar uma função no Python. Nossa função vai se chamar calcular taxa de juros e a gente vai precisar receber como parâmetro o valor presente, o valor futuro e o período, que no nosso caso é anos. Legal. Então, vamos colocar uma explicaçãozinha aqui do que a nossa função vai fazer. A nossa função, ela calcula uma taxa de juros anuais para diferentes valores futuros. Então, eu vou passar uma série de valores futuros e ela vai me mostrar qual que é a taxa de juros aplicada a cada um desses valores, dado um valor presente e um período em anos que a gente vai ter. E a nossa função, no final, vai retornar uma tabela com os valores futuros e as respectivas taxas aplicadas. Legal. Como que a gente vai fazer isso, então? Vamos criar uma variável aqui de resultados, que essa variável vai ser uma lista, vai ser um array, e a gente inicializa ela aqui. Então, vamos lá, a gente vai ter uma série de valores futuros, certo? Então, para cada valor futuro, para cada item da nossa lista de valores futuros, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a taxa. E a gente vai calcular a taxa da mesma maneira como a gente calculou a taxa ali em cima. Então, nossa taxa vai ser igual ao método rate. A gente tem ano, o PMT é 0, o valor presente, o valor futuro, vezes 100 para ela ficar com o formato certinho. Beleza. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Ó, pra você ver. O número de períodos, PMT é 0, no nosso caso, valor presente e valor futuro. Beleza, mesma coisa. Isso vai dar um resultado. Então, a gente vai adicionar essa taxa à nossa lista de resultados. A gente faz isso através do método append. Então, a gente adiciona na variável resultados o valor futuro, VF, e a taxa de juros que a gente acabou de encontrar. Beleza? Beleza. No final das contas, o que a gente vai fazer? Bora criar uma tabela. Então, a gente vai criar uma tabela chamada df resultados, que basicamente vai ser uma tabela formada a partir dos dados da nossa lista de resultados aqui para cada valor futuro e cada taxa que ele calculou. Então, o que a nossa função df calcular taxa de juros vai retornar no final é justamente a tabela com os resultados. Vamos rodar isso aqui. Legal, rodou. No nosso exemplo aqui, então, vamos criar um exemplo para usar essa função.
onde meu valor presente é 1.000, meus valores futuros são 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 e meu período é de 3 anos. Vou deixar aqui menos 1.000. Então, minha tabela de taxas vai ser o quê? Vou chamar uma variável aqui para atribuir, eu vou chamar minha função, calcular taxa de juros, passar estes parâmetros aqui dentro da minha função e igualar isso aqui a uma variável chamada df dataframe taxas e pedir para ele me printar isso aqui. Vamos ver o que ele faz. Deixa eu deixar aqui. Porque eu deixei menos ali. Não precisa disso aqui. Vamos lá, de novo, ó. Beleza, tá vendo? Então, o que ele fez aqui, ó? Para cada valor futuro, ele me mostrou a taxa de juros aplicado. Então, se daqui a 3 anos eu tiver R$ 1.200, a minha taxa de juros foi de 6,27% ao ano. Se eu tiver R$ 1.300, foi de 9,14%. Se eu tiver R$ 1.400, 11,87%. R$ 1.500, 14,47%. R$ 1.600, 16,96% e assim por diante, tá? Então, o que ele fez aqui? Recapitulando. Ele, para cada um desses valores que eu passei aqui, desses valores futuros, ele criou esse for para que cada um desses valores, ele calcule a taxa e armazene essa taxa numa variável, numa lista de resultados, onde ele vai, no final das contas, criar uma tabela com essa lista de resultados. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que ao invés de a gente calcular a taxa para diferentes valores futuros, vamos calcular os valores futuros para várias taxas. Então, vamos criar uma outra função chamada calcular valor futuro, onde a gente precisa receber o valor presente, as taxas de juros, as diferentes taxas de juros e o período aqui que a gente vai estar falando em anos, tá? Mesma coisa, vamos criar a nossa variável de resultados aqui para a gente armazenar isso. Beleza? E aí a gente faz basicamente a mesma lógica que a gente fez na última função. Ou seja, o que a gente faz? A gente faz para cada taxa contida na minha lista de taxas, o que eu faço? Eu vou calcular o valor futuro. E o valor futuro vai ser o quê? O meu método .fv, onde eu recebo taxa, eu recebo ano, o meu PMT é 0 e eu recebo o valor presente. Mesma coisa que a gente fez ali em cima. Adiciono isso numa variável de resultados e retorno esses resultados ao final da minha função. Armazeno em uma tabela e retorno isso. Opa, o que eu fiz de errado? Indentação. Aí. Beleza. Vamos lá, vamos para o exemplo. Então, ó, aqui eu tenho valor presente 1.000, várias taxas de juros no período de 3 anos e eu vou chamar minha função, calcular valor futuro, passar estes parâmetros e armazenar o retorno que essa função vai me dar na variável df valores futuros e pedir para printar isso. Vamos ver o que ele faz. Perfeito. Ele passou para 10%, então, meu valor futuro vai ser 1.331, que era o que a gente já tinha visto. Para 12%, 1.404. Para 15%, 1.520 e assim sucessivamente. E se você gostou desse vídeo, talvez você vai gostar desse vídeo aqui também, onde eu mostro como fazer cruzamento de dados no Python. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.